O caso da vara, Machado de Assis. O caso da vara é um dos contos mais importantes e mais conhecidos do Machado de Assis. Por quê? É um conto, né, que foi publicado inicialmente no ano de 1891 na Gazeta de Notícias no Rio de Janeiro. E nessa época, né, em que ele foi escrito e publicado, já havia acontecido no Brasil a abolição da escravatura. Então, quer dizer, o Machado de Assis, ele escreve, né, os seus contos, romances, suas crônicas antes da abolição, né, no período abolicionista e na pós-abolição. Então, quer dizer, ele viveu essa realidade, então ele consegue passar para nós, leitores, com credibilidade, várias das situações que aconteciam naquela época. Mesmo estando o Brasil num período de pós-abolição, né, já havia acontecido a abolição, era muito comum a prática dos senhores, né, do patriarcado, ainda ter nas suas casas, né, pessoas convivendo, né, com eles na condição de escravos. Então, às vezes, porque o patrão não permitia que esse escravo saísse, né, o senhor não permitia que esse escravo fosse embora, ou em outros casos, os próprios negros, né, os próprios escravos queriam ficar ali, queriam estar ali, porque eles não tinham outra opção, né? Não havia uma outra opção de vida para eles, então eles se sujeitavam, principalmente os escravos mais novos, né? As mulatas, os negros mais jovens, né? Ou então também aqueles muito idosos que já não tinham condições de conseguir trabalho, enfim, né? E é justamente sobre um caso assim que se trata a nossa narrativa, o caso da vara, sobre uma contenda doméstica, né, uma situação comum ali no Brasil, no cotidiano ali de algumas pessoas, e o Machado de Assis vai explorar isso e vai mostrar pra gente como é que ocorria essa supremacia, né, do homem branco, do senhor, como é que acontece também uma relação de hipocrisia social, né, o fato de que eu preciso pensar em mim primeiro para depois pensar no outro, sabe? Essa questão, né? Então, eu entendo que é muito mais importante que eu cuide de mim, das minhas questões, né? Do que eu acho que é certo, do que do outro, né? E aí, então, vem a história, né? A história é a seguinte. Damião, que é o nosso personagem aí, né? O personagem principal, o protagonista, Damião era um jovem que estava vivendo no seminário. Ele foi levado para o seminário pelo seu tio, né, João Carneiro. E o João Carneiro, ele leva o Damião para o seminário, só que o Damião não quis ficar lá. O Damião foge do seminário. E quando ele fugiu, ele não sabia para onde ir. Ah, se eu for para a casa do meu pai vai ficar muito bravo. Se eu for para a casa do padrinho, nossa, aí é que está, né? Então, Damião resolve ir para a casa de uma conhecida, de uma amiga bem próxima, né, do seu padrinho, que é a dona Sinhá Rita, que é a Sinhá Rita, né? A Sinhá Rita era uma mulher já mais velha, né? Ela já tinha seus 40 anos, só que o narrador diz para nós que ela tinha muitas características de uma senhora mais nova, né? Que ela tinha um jeitinho assim mais jovial, que ela era bonitona, né? Fica nas entrelinhas, o Machado ele não revela, mas fica nas entrelinhas para nós que assim a Rita e o João Carneiro, que eles tinham aí algo, né, um trelelê, algo a mais, não fica claro pra gente. Enfim, e aí ela resolve então dar guarita para o Damião. Ela fica ali com o Damião e fala, olha, eu vou te ajudar, né? Calma que eu vou mandar um recado pro João Carneiro, pro Joãozinho, olha só a intimidade, né? Ele virá aqui na minha casa e aí a gente vai conversar. Assim, a Rita era uma senhora viúva, né, bonitona, viúva, e ela possuía muitas mulatas ali, né, algumas jovens que viviam com ela, que faziam serviços domésticos, né, que faziam outros serviços, tais como bordar, costurar, né, e elas ficavam por ali com a sua sinhá, que era a sinhá Rita. E assim, a Rita
Chamou então, né, o Damião. Eles estavam conversando enquanto aguardavam a chegada do padrinho, né, que era o padrinho, o João Carneiro. E aí então, conversando com o Damião conta uma piada. E o Damião contou uma piada, todos riram, inclusive Lucrécia, que era uma das mulatas que viviam ali com a Sinhá Rita, né? E a Lucrécia, quando ri, assim a Rita fica furiosa. Ela fala: que é isso? O que você tá rindo aí? Né? O que você está se distraindo? Em primeiro lugar, vem o seu trabalho. Então, trabalhe, né? E eu vou dar uma verificada à noite. Se você não estiver, né, terminado o seu trabalho, você vai apanhar. Olha ali a vara, né? E aí, então, o Damião, ele fica muito, muito, muito chateado, porque ele provoca o riso na escrava, né? É ele o responsável por provocar o riso a ela. E aí, então, ele fala: olha, eu vou te ajudar. Não vou deixar que nada aconteça com você, viu, Lucrécia? Tá bom. E aí, né, fica resolvido desta forma. Bom, e aí então, né, chega o João Carneiro, né, o padrinho, e ele fica, né, apavorado. O que você está fazendo aqui, Damião? Era para você estar lá no seminário, né? E aí então ele, né, leva aquele susto e assim a Rita diz para ele: olha, você vai tentar resolver esse problema. Você vai lá falar com o pai dele, porque ele não vai voltar para o seminário, né? E aí o João Carneiro não sabia o que fazer e acaba saindo da casa da Sinhá Rita com essa incumbência, né, de dizer ao pai do Damião que ele, né, não queria voltar para o seminário, né? Paralelo a isso, Damião vai ficando por ali. Ela fala: não, Damião, eu vou te ajudando, você vai ficando aqui, né? Ela recebe algumas visitas. E essas visitas estão ali tomando um cafezinho com ela, né? E ela então chama o Damião: Damião, vem aqui contar a história que você contou para nós naquela hora, né? E o Damião então conta a história, a mesma piadinha que provocou o riso da Lucrécia. E aí então todas as mulheres caem na gargalhada, né? Menos a Lucrécia. A Lucrécia estava lá perto, ela ficou quietinha, ela abafou ali, né, o seu sentimento de alegria, né, de felicidade ali, de distração, né? Ela consegue disfarçar para que assim a Rita então não a castigue, né? Bom, ao fim do dia, as mulheres vão embora. Eles recebem então uma cartinha, né, do João Carneiro, dizendo: olha, o pai do Damião disse que não tem jeito, que ele vai ter que voltar mesmo para o seminário. E aí então, né, a Rita, ela vira pro Damião e fala: olha, eu vou te ajudar, pode ficar tranquilo que eu vou te ajudar, né? E aí então, falando isso pro Damião, ela vai passar para verificar os serviços das escravas, né? E aí quando ela chega na Lucrécia, ela vê que a Lucrécia não havia terminado o seu trabalho. E aí então, conforme prometido, ela segura o braço da Lucrécia e fala: agora você vai apanhar. E a Lucrécia clama nela: pelo amor de Deus, sim, eu não quero apanhar, né? E aí então, para não soltar o braço dela, ela pede ao Damião que pegue a vara para que ela então castigue, né, a Lucrécia. E aí então, pensando nessa questão mesmo do interesse, o Damião, ele havia sim prometido para Lucrécia que ele não iria que ele iria protegê-la, que ele não iria deixar que nada de ruim acontecesse a ela. Só que era muito mais interessante para ele ficar do lado da Sinhá Rita. Então, quer dizer, ele pega a vara e aí ele deixa de cumprir aquilo que ele prometeu à escrava Lucrécia, porque para ele o seu interesse estava acima de qualquer coisa. Este é o Machado de Assis, gente. Machado de Assis, ele conta pra gente as suas histórias com um viés diferente, né? Ele faz com que a gente adentre aquele cenário para que a gente perceba, já que havia no realismo machadiano críticas à sociedade. E ele não deixa passar despercebida essa crítica intensa, forte, mordaz, cruel a quem nós somos, né? A nossa humanidade, né? O nosso ser humano em suas obras e mais especificamente nessa. Um abraço
Até a próxima, a gente se vê.